Recebendo aqui no nosso programa hoje esse grande médico, urologista, Dr. Pablo Matos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Carlinha. Você está todo de azul, inclusive, né? Homenagem, né? Em A homenagem a caráter. esse mês que é muito especial, Novembro Azul, que é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença, gente, ela é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos. Além, claro, de pessoas com presença da doença, com parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. O doutor Pablo Matos, que é urologista, ele vai explicar um pouquinho pra gente e vai falar também sobre os cuidados. Se você aí de casa, se você que está assistindo o nosso programa tem dúvidas sobre esse assunto e quer tirar as dúvidas com o doutor Pablo, você já pode começar a mandar perguntas pra gente, tá? 99411 7777. Eu vou começar perguntando, doutor Pablo, a importância desse mês para vocês que são homens, né? A importância do Novembro Azul, que é um movimento mundial, inclusive, né? Bom dia. Sim. Bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, telespectadores e equipe da TV Meu Norte. Um prazer estar aqui. E vamos lá, falando sobre Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha mundial, né? Isso começou muito tempo atrás, em torno de 2003, em comemoração ao dia do câncer de próstata, de combate ao câncer de próstata, dia 17, né, de novembro. E essa campanha só ganhou força ao longo do tempo. Muitos países aderiram, muitas instituições governamentais ou não, inclusive iniciativa privada também apoia a tarefa. E o câncer de próstata é uma doença que precisa desse apoio. E a campanha do Novembro Azul hoje ela é uma campanha que tem muito impacto, tanto no Brasil quanto no exterior, e impacta não só os homens, as mulheres, as famílias de um modo geral, elas são impactadas pela campanha. Vocês vão ver ao longo do mês de novembro, tanto aqui quanto em outras cidades, muitos edifícios decorados de azul, repartições públicas. A ponte A estaiada. ponte estaiada aqui é bem característica, ela fica sempre o mês de azul, De azul. no mês de novembro. A oncoclínica, por exemplo, ela trabalha muito no sentido diário com os pacientes. Vocês têm encontros semanais com discussão de novos casos e artigos científicos. E esses meses, a oncoclínica ela também se veste, né? Esse mês Sim. do Novembro Azul também, ela está atuando muito nessa campanha, inclusive com uma programação bem diversificada, né, doutor Pablo? Sim. A gente tem a satisfação de participar disso, tanto nas discussões clínicas que ocorrem regularmente toda semana, discussão de casos, assuntos diferentes. Esse mês já tivemos discussões sobre câncer de próstata e existem algumas iniciativas também que a Oncoclínica trata não no ambiente profissional especificamente, mas com campanhas de alerta e prevenção, E também prevenção. para essa questão. E o mês de novembro é um mês que atua bastante sobre isso. O senhor, por exemplo, como urologista, fazer parte de uma equipe multidisciplinar, dentro de uma clínica que trabalha com oncologistas também, é importante, né? Porque, assim, Sim. dentro de um contexto geral, às vezes eu encontro muitas pessoas que dizem assim, Carla, a oncoclínica só trata pacientes com câncer, lá só tem médicos oncologistas. Eu digo assim, gente, a oncoclínica é a primeira clínica oncológica do Piauí, tá? E a Oncoclínica ela tem o quê? 17 anos. Então, com o passar dos anos, o doutor Paulo Melo, que foi o fundador da Oncoclínica, junto com a doutora Cristiane Napoleão, eles foram entendendo, né? E com o avanço da doença também, outras áreas foram chegando à Oncoclínica. Então, hoje lá tem urologista, tem pediatra, tem neurologista, tem nutricionista, tem psicólogo. É uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, mas tem médicos com várias áreas que trabalham dentro da oncoclínica. E aí, quando você fala de um diagnóstico do câncer, por exemplo, o médico urologista identificando a presença de um câncer de próstata, nesse mesmo contexto, dentro da oncoclínica, é até mais fácil, né, doutor? É conseguir ver o tratamento correto e discutir, inclusive, sobre os casos. Sim, porque a doença ela sempre é muito complexa, ela tem muitos aspectos, não se trata só do aspecto urológico do Sim. paciente, existe uma questão psicológica envolvida, existe uma questão familiar, a gente precisa de ter uma retaguarda multidisciplinar para poder conduzir os casos.
Câncer de próstata é uma coisa séria. As últimas estimativas aí, a depender das fontes, 68 mil a 85 mil novos casos por ano. Então, a gente tem que valorizar a doença. Não estou dizendo isso apenas porque sou urologista, mas porque realmente é importante. É o segundo câncer mais frequente no homem, quando você exclui câncer de pele e não melanoma. Então, daí você vê a importância dessa doença, o espectro dessa doença na saúde pública nacional e mundial também. E quando a gente fala dos homens, a gente fala de um público que muitas vezes só procura o médico quando adoece, né? Os homens são um pouquinho diferentes de nós mulheres, que já temos o hábito da ida a ginecologista, né? Então os homens é diferente, mas eles precisam quebrar isso, eles precisam mudar isso, tá? Eu até aconselho aqui aos homens que estão me assistindo, principalmente já os jovens, a fazerem a mesma coisa que nós mulheres fazemos. Procura um urologista, né, doutor, para você já começar, inclusive iniciar a vida sexual. São tantas coisas relacionadas à saúde do homem que é importante, que é dentro de um consultório do urologista, por exemplo, que você pode fazer, inclusive, um check-up, né, doutor? Sim, sim. Cada idade tem a sua necessidade de acompanhamento. Se você imaginar, crianças também têm necessidade de um acompanhamento urológico. Então, dependendo da faixa etária, você tem as doenças que são mais prevalentes e o que a gente tem que ter mais atenção. Para essa idade específica, a partir de 40 anos, começam a aumentar a incidência de problemas prostáticos. A partir de 50, o câncer de próstata já é uma das doenças mais frequentes do homem com relação à saúde geniturinária. Então, você tem que ficar atento a isso. E a medida preventiva, ela é sempre melhor. A gente tem alguns pacientes que têm mais fatores de risco. Paciente que envelhece, envelhecimento natural é um fator de risco, associado ao que você comentou antes de história familiar positiva, aumenta 2, 4 vezes o risco de ter câncer de próstata. A própria raça negra é um fator de risco importante também. Esses 3 fatores principais são fatores que a gente não consegue mudar. Outros 2 fatores que também se relata muito e que a gente pode até atuar um pouco nisso aí, é a questão de obesidade, é um fator de risco, e hábitos alimentares. Indivíduos que têm uma dieta muito regrada a produtos industrializados, a ricos em proteínas, eles têm um risco maior. Então, a campanha de prevenção, a gente pode atuar com essa conscientização, sobretudo em mudança de hábito de vida. Você não vai conseguir, né, de forma específica. Eu mudei meu hábito de vida, e tal, e não é assim, gente, mas a gente fala assim, da questão do hábito, não só para os homens, mas para todas as pessoas de uma forma geral, tá? É porque a gente tem que ter a autorresponsabilidade com a gente mesmo, do cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde. Falo isso de forma individualizada. Quando você passa a ver a sua saúde como ponto principal da vida, você passa a entender o quanto que a tua vida ela é importante e o quanto você é responsável por ela. E daí você vai fazer o quê? Você vai beber mais água, porque a gente precisa tomar muita água, porque a água é importante para a nossa saúde. Você vai ter uma alimentação regrada, você vai se alimentar de forma saudável, você vai evitar os embutidos, os enlatados, gorduras. Então você vai passar a ter uma dieta balanceada, equilibrada. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim, dieta, essa palavra, tem muita gente que tem medo e aí acha, eu não vou conseguir. Só que você já se boicota antes mesmo de você começar. Então quando você entende a importância dos alimentos na sua vida, porque o alimento é o combustível para que a gente possa viver bem, né, doutor? Sim. Então quando você tem essa consciência, você está prevenindo sim, porque você está se cuidando. A atividade física, gente, ela é fundamental também. A gente precisa praticar atividade física, não é, doutor? Com certeza. E com relação à dieta, só um pequeno detalhe, a dieta não precisa ser um sacrifício. Sim. Quando você tenta fazer as coisas sozinhos, a ideia de sacrifício é muito maior. Se você tem uma ajuda, um apoio, uma orientação, de um você consegue lidar bem melhor. E com relação ao exercício, fundamental. Exercício é bom para tudo. Até agora eu não vi uma coisa que pudesse dizer que o exercício seria prejudicial. Mas você combate radicais livres, você melhora a condição cardiovascular, respiratória. Então, só o fato de você purificar seu organismo com a eliminação de substâncias nocivas, que são coisas que o exercício faz, você está prevenindo uma série de doenças. Câncer de próstata também
está incluído nesse espectro de doenças que você consegue prevenir. Prevenir também. Outra coisa, gente, cuidado com cigarro. Cuidado com bebida alcoólica, com excesso, minha gente. Embora tenha essa consciência. O tabaco, por exemplo, é um fator de risco muito grande para o câncer de próstata também, né, doutor? Também. Tem influência, tem estudos que mostram que pode haver uma relação positiva entre a incidência de pacientes com câncer e tabagismo. Principalmente pulmão, mas assim, alguns outros cânceres também relacionados. Câncer de próstata também tem referências. Tem referência também. Tem pergunta aqui para o doutor Pablo, deixa eu colocar aí. O Lucas Veloso de Timon. Quando deve começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? O Lucas fez uma pergunta interessante, isso é um assunto bastante comentado na comunidade científica. Quando que se deve iniciar esse rastreamento para câncer de próstata? Existem debates homéricos sobre isso. Se você puder acompanhar isso, você vê que pode ter congresso só para discutir esse assunto e passar 3, 4, 5 dias lá discutindo. Mas, em linhas gerais, o que as sociedades europeia, americana e brasileira nos recomendam é que indivíduos que têm fatores de risco, aqueles que eu citei, história familiar, já a idade, raça negra, eles devem começar um pouco mais cedo. E esse um pouco mais cedo é em torno de 45 anos de idade. Indivíduos que não têm esses fatores de risco, eles podem começar no habitual, 50. que é 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade. Próxima pergunta. Quanto tempo demora o exame de toque retal? A Maria Amparo de Picos. Aí ela falou de um assunto também que existe muitos mitos e muitas verdades. O doutor vai responder essa pergunta daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. E já que essa nossa telespectadora é de Picos, eu vou aproveitar e mandar um beijo muito especial para Picos, terra querida, hein, doutor Pablo? Sim, com certeza. Muito querida mesmo. E aproveitar para recomendar você aí ao cinema, gente. Olha, coisa boa também. A gente também tem que ter momento de lazer, né, doutor Pablo? Com certeza. Faz parte da nossa vida, da nossa saúde também. Antes do intervalo comercial, uma telespectadora de Picos pediu para a gente falar sobre o toque retal, né? O exame que muitas vezes tira o homem do consultório, porque existe um tabu muito grande relacionado a isso, né, doutor? Ainda no século XXI, existe muito tabu a respeito de exame físico masculino, na nossa área, que se refere ao toque retal. Ela fez uma pergunta interessante, perguntou quanto tempo que demora. O toque. Sim. Eu lembro até de uma brincadeira que um amigo meu, já de idade, foi à consulta e disse para mim depois, não, eu consultei com o médico e tal, mas acho que ele não foi diligente, não demorou muito nesse toque e tal. A gente sempre brinca sobre esse assunto. Não tem um tempo, certo? O que é importante é o médico, com o exame, ele tentar sentir toda a próstata, a superfície que ele tem alcance, né? A parte posterior da próstata, que é onde, nessa zona periférica, onde o tumor costuma se instalar. Que, na verdade, foi onde se iniciou realmente a descoberta, né, do câncer de próstata. Na medicina, o primeiro passo foi esse exame, né, doutor? Isso, foi descobrindo pelo toque que tinha um endurecimento, um nódulo. Aí os outros médicos foram se somando, hoje fazendo temos o detecção. PSA, né, que deve ser associado ao exame também, tá, gente? Não adianta, assim, essa coisa de preconceito, pelo amor de Deus, homens, parem com isso, pleno século XXI, esse negócio de tabu de preconceito, o que há, né? Não adianta você dizer assim, eu vou fazer só um PSA. Você tem que fazer os exames que o médico pede, né? Então, esses exames são importantes. Nós, mulheres, não vamos ao ginecologista, a gente não faz vários exames, os homens também têm que ir. Eles precisam ir, eles precisam realmente quebrar esse tabu. Aí tem o exame do toque retal, aí tem o PSA. Isso. Só a título de desmistificação, o toque é um exame indolor, deixar bem claro isso. Sim, indolor. E é como falei, o tempo necessário para que se permita vistoriar toda a superfície da próstata e perceber irregularidades de superfície. E outro dado interessante para verem a importância disso é que na era que não existia PSA, a gente conseguiria detectar pelo menos 20% dos tumores só com o toque retal. Então é um exame importante, ele faz parte da investigação. Aí você alia outros exames que a gente faz. PSA, por exemplo, é uma molécula detectada no sangue que mede atividade dentro da próstata.
várias doenças podem alterar o PSA, doenças da próstata, mas o câncer de próstata é uma dessas doenças. Então, quando você soma uma informação de que o toque está irregular e o PSA está alterado, você tem uma chance muito maior de diagnóstico. Para PSA, que tem uma alteração mais discreta, essa chance de diagnóstico é em torno de 30%, mas PSA que está muito alterado e paciente que tem toque alterado, essa chance vai para 90%. Sim, aí tem que começar o tratamento. Então é uma estatística que você não pode descartar. Não pode descartar. E você aumenta muito mais a sua chance se você combina as informações. Aliás, daí vem um ultrassom e os outros métodos, que seriam a biópsia, que é o método definitivo, que você realmente confirma que você tem a doença, né? Através da biópsia. Você pode fazer outros exames que servem para você ter uma noção mais geral da extensão da doença no corpo, você fazer uma ressonância magnética. Você fazer uma cintilografia óssea. Tem alguns outros exames, tem um PET scan, por exemplo, também. Tem exame vários outros mais exames moderno, ele tem um alcance maior para detecção de doença à distância, comprometimento loco-regional da doença. Então, são exames que estão aí na vanguarda, mas nunca esquecer do básico, que realmente é toque e PSA, né? É o toque retal e o PSA. Doutor, eu vejo muitas pessoas que falam assim, Carla, o câncer não tem sintomas. Exatamente. E aí é o risco. Uma coisa que a gente tem que desmistificar também, que alguns médicos falam assim, não, mas eu só achei que por não sentir nada não valia a pena ir e tal. Isso aí que eu falo. E o câncer de próstata, ele tem uma particularidade de, por ser periférico dentro da glândula, ele vai ter sintoma muito tardiamente, quando a doença já tem uma extensão maior, onde ela está comprimindo a própria próstata, que é quando dá sintoma urinário, ou quando ela está comprimindo outros órgãos que estão relacionados ali intimamente à próstata, a bexiga, o reto, outras estruturas, linfonodos. Então, quando você vai esperar sintomas, você está pegando um perfil de paciente que está com a doença já avançada, possivelmente até mesmo metastática. Então, você não deve esperar sintoma para pesquisar câncer de próstata. Você tem que somar aquela questão dos fatores de risco e fazer o rastreio na época mais apropriada, como a gente já comentou antes, né? Não esperar sintomas. Sintoma não aparece precocemente em câncer de próstata. Na verdade, a gente não deve esperar sintomas de jeito nenhum, né? Isso vale para os homens e para as mulheres. A gente tem que fazer uma consulta ao médico de forma preventiva, pelo menos uma vez ao ano, né? E quando aparece, quando tem um surgimento de algum problema, aí o médico que vai combinar com você o tempo que você vai voltar ao consultório, mas a gente tem que ter essa consciência de não só procurar um médico quando a gente adoece, né? Porque é um risco muito grande, você de repente pode tomar um susto quando você for investigar, né? E aí, sabe-se lá se você já está com uma metástase. Isso. Eu faço uma analogia sempre em meu consultório com os pacientes, uma analogia com viagem. Você vai viajar, uma viagem longa, você não vai deixar para, na viagem, se um pneu furar, descobrir que o seu estepe está vazio, ou está furado também, ou você não tem um macaco para fazer a troca do pneu. Então, você confere as coisas antes, você prevenindo antes também as doenças, você evita os agravos da doença. Porque não se trata só da questão da cura, tem a questão dos agravos que a doença traz também. Ela não traz só a morte, como às vezes alguns pacientes pensam, ela traz sofrimento também. Sofrimento também, com certeza. E aí certeza. você tem que prevenir para evitar não só a morte, evitar os agravos também. Os agravos também, com certeza. Tem uma pergunta aí para o doutor Pablo, deixa eu colocar aí. Pergunte ao doutor se cisto no epidídimo pode desenvolver inflamação na próstata ou não. Quero saber sobre isso e qual a idade certa para procurar por esse exame. É o Rivaldo do Dicil. Cisto de epidídimo é uma doença que é diferente, ela não tem uma relação direta com a próstata. Mas se o cisto infecta, inflama, qualquer órgão do aparelho urinário, principalmente os órgãos mais próximos, eles podem ter uma infecção por contiguidade. Como a via anatômica do cisto, às vezes tem comunicação com o deferente, que vai passar próximo à próstata, a próstata pode ter uma inflamação também, então, como consequência. Então, você não deve deixar uma infecção num órgão urinário que você já conhece a infecção, sem tratamento. Você tem que tratar para evitar os agravos dessa infecção. Sim, tratar, cuidar e ter mais cuidados ainda, né, de prevenção, de estar sempre voltando ao consultório do urologista para estar vendo como é que está tudo, né, doutor? Exatamente.
Tem mais pergunta aí, Raquel? Deixa eu ver aí a próxima pergunta para os nossos telespectadores. Carlinha, pergunte ao médico se a falta de pressão ao urinar já são sintomas de problemas na próstata. Estou perguntando pelo meu esposo, ele tem 51 anos e é a Rose Fernandes. Bom, falta de pressão, jato fraco, né? É um dos principais sintomas de pacientes que têm afecções prostáticas. Existem outras doenças que podem reduzir jato urinário e tem relação ou então tem consequência no aparelho urinário inferior. Mas o principal órgão que realmente é responsável por isso é a próstata. Pode ser um aumento do volume da próstata, pode ser um aumento da resistência das fibras elásticas da próstata, então isso precisa ser melhor investigado. Existem outras coisas que a gente pergunta ao paciente, outros questionamentos, para a gente tentar enriquecer um pouco mais essa história, mas ele precisa realmente ser investigado. Quando Rose, leva seu marido no médico, urgente, viu? Porque é bom já ser investigado, né? Leva lá no doutor Pablo para poder já fazer essa investigação aí para fazer o tratamento. Em relação ao tratamento do câncer de próstata, doutor Pablo, o que a gente tem aí de novidades? O que a gente pode falar aos nossos telespectadores com relação aos tratamentos? Eles estão cada vez mais modernos, né? São mais modernos hoje. O que se fazia há 20, 25 anos atrás, dificilmente você faz nas mesmas perspectivas. Sim. Você faz ainda cirurgia, você faz ainda radioterapia, você faz ainda tratamentos medicamentosos, mas hoje as linhas de tratamento são completamente diferentes, existe muito mais inovação. A ideia hoje é de que você faz um tratamento individualizado para a situação do paciente. Aí você Sim. leva em conta o estado geral desse paciente, para saber o que ele aguenta de tratamento e, especificamente da doença, o estágio que a doença se encontra. Se é uma doença que está localizada, onde você permite fazer muitas opções, onde é uma doença já localmente avançada, ou metastática, onde as opções são mais limitadas. Então, você tem que individualizar cada caso. Em linhas gerais, você tem cirurgia. Hoje em dia, você pode fazer basicamente por 3 vias, a via convencional, aberta, a via laparoscópica, que já é aquela cirurgia de vídeo que se Sim. chama, e a cirurgia robótica, que é uma plataforma mais moderna realmente. Você tem outras modalidades de radioterapia, esse avanço aconteceu também nessa área, você tem radioterapias muito mais específicas, muito mais localizadas, onde realmente o tumor está, para você diminuir efeitos colaterais de radioterapias. E você tem medicações hormonais, elas são geralmente utilizadas para fazer um bloqueio do hormônio testosterona, que é um hormônio que aumenta a velocidade de atividade do câncer. Então, você bloqueia essa linha de velocidade tumoral. E existem, em casos mais avançados, drogas quimioterápicas, imunoterápicas, que vão realmente, de fato, tentar diminuir o volume global da doença, né? Tentar aumentar a expectativa de vida dos pacientes e tentar, em alguns casos, conseguir cura, né? Cura, com certeza, né? Por isso, de forma preventiva, é importante o homem se cuidar. O mês de Novembro Azul, ele vem com esse intuito, essa campanha, ela é importante para chamar a atenção dos homens, da importância realmente de procurar um urologista para fazer mesmo aí um diagnóstico, mesmo só forma preventiva, e aí com isso você consegue ter inclusive uma vida mais saudável, né? Porque muitas vezes o que adoece a gente também é aqui, a cabeça, né, doutor? Exatamente. Né? A gente tem que ter essa consciência e assim, igual a própria telespectadora que falou do marido, tudo, você deve levar o marido à consulta, mas assim, primeiramente vá tranquila, nem tudo é tragédia, Sim, nem tudo é desastre. Claro. Então a gente tem que investigar as coisas, desmistificar isso de que ir ao médico é porque alguma coisa muito grave está acontecendo, às vezes nem é, às vezes não há nada. Não há nada. Às vezes realmente é só um esclarecimento a se fazer, uma conferência, um check-up, como você falou antes também. Desmistificar um pouco essa questão de que procurar médico é sinônimo de que a vida acabou e que vai encontrar alguma coisa e é o fim do mundo, não é isso? É verdade, a gente tem que tirar isso da cabeça mesmo. Muito obrigada, doutor Pablo, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Leve meu abraço para toda a equipe lá da Oncoclínica, onde o doutor Pablo atende, tá?